Nós registramos, na semana retrasada, uma média de 400 pessoas mortas em 24 horas. Nessa última semana, já pulou para 600, ou seja, 50% de pulo. Na próxima semana, se tudo continuar como está, nós já vamos para 900. E assim vai, numa escalada infernal. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma pandemia, uma coisa maluca, e mais maluco ainda é esse governo brasileiro que afronta todas as instituições, afronta a ciência, em meio a um turbilhão, uma coisa insensata, que não tem parâmetros que qualquer cidadão em sã consciência poderia imaginar um estado de calamidade política, de falta de governo como a gente tem vivido. Parece que as autoridades em Brasília ou não estão levando em consideração os dados reais ou são irresponsáveis totalmente diante dessas realidades. Nós estamos no início, provavelmente, dessa curva de contágio. O sistema de saúde já não está aguentando. Muitas pessoas estão demandando os serviços médicos, indo em postos de saúde, em hospitais públicos, e não estão encontrando lugar. Muitos profissionais da saúde já se infectaram e alguns já morreram. E falta de equipamento, inclusive, de proteção, também é responsável por algumas mortes. Enfim, o sistema de saúde não estava preparado e ainda não está preparado para aguentar essa elevação na demanda por saúde por parte da população. E olha que o grosso da população ainda não foi atingido. Eu me refiro à população que mora em piores condições, nas comunidades e na rua, e também em moradias totalmente fora da possibilidade de agregar pessoas com algum tipo de separação. É muito comum que famílias morem, muitas vezes, num cômodo só ou dois, reunindo 4, 5 pessoas num cômodo. Uma situação dessas leva a um contágio em nível muito maior. Ora, diante desse quadro, o presidente da República tem ido na direção oposta a todas as recomendações de cuidados com a saúde que recomendam, sem exceção, ficar em casa, se proteger, né? Isolamento. No entanto, o que o governo faz? Fica pegando que as pessoas têm que voltar ao trabalho, senão a economia desaba e, além disso, podem perder os seus empregos. As pessoas que mais precisam da ajuda do governo estão tensionadas nas duas questões principais de seus interesses: o emprego e, ao mesmo tempo, a manutenção da sua saúde. Você pode imaginar o que acontece com isso com um chefe de família que vai ao trabalho forçado pela situação e volta do trabalho e contamina a sua família. É uma situação extremamente delicada em que o presidente da República, em vez de acatar as sugestões e a realidade, não só na parte da saúde, cujos governadores estão tendo a responsabilidade de cuidar, alertando a população para manter o afastamento e manter uma situação de proteção contra o contágio, esse governo vai na direção oposta e já trocou o seu ministro da Saúde. Esse outro ministro da Saúde, ele já percebeu que essa pandemia está em escala crescente e ele já aventou até a possibilidade de um lockdown, ou seja, restrição ao movimento muito mais radical do que o que está ocorrendo agora. Então, eu vejo com muita preocupação essa questão da propagação. Ela tem um componente financeiro, um componente fiscal e um componente, claro, social, que nós estamos acompanhando. Pois é, Amir. E como é que fica esse equilíbrio que o país tenta ter entre o que o Bolsonaro tenta, goza basicamente, é um escárnio na cara do brasileiro, e os governadores, os prefeitos, também alguns, hein, porque alguns também já começam a debandar para o lado do Bolsonaro. Eu estava ouvindo hoje uma pesquisadora da Fiocruz, muito lúcida, muito inteligente, abordando exatamente isso, um crime lesa pátria, uma coisa sem nome. Como seguir? Não chegou ainda, como você bem lembrando, não chegou ainda ao grosso. Existe uma luz? A gente não é da área da saúde, mas
que estamos fazendo o que nos compete. Ficar dentro de casa é a única ação possível hoje, está por conta do cidadão. Nós não temos uma política centralizadora, uma política de coordenação de crise, nós não temos um gabinete de crise, nós temos um louco que sai de jet ski, que goza do povo, e tem os governadores tentando malemar, tentando segurar a onda, os prefeitos também sofrendo as pressões de abrir comércio, de funcionar, de botar gente na rua, em meio a essa avalanche de morte que está vindo. Vou insistir de novo, é uma coisa, não é para ser palpável, parece um pesadelo. Parece que a gente pode acordar disso e falar, nossa, acabou essa insanidade. Não se tem horizonte nisso. A solução está na mão do governo federal, porque se a recomendação fosse seguida, as pessoas teriam que ficar dentro de casa. Para elas ficarem dentro de casa, elas precisam ter um mínimo de recursos para poder comprar a sua cota de alimentos, eventualmente de remédios e as necessidades básicas dessa população. Ora, para isso, precisa ter recursos em mão, não tem outra forma. Você não consegue fazer com que a população fique em casa se ela está sob ameaça de perder o emprego, se ela não tem o dinheiro necessário para o mínimo de subsistência. Então, é por isso que muita gente não está seguindo o confinamento necessário. Não porque sejam a favor do Bolsonaro, nada disso. Simplesmente é o único caminho que foi aberto a elas. É um caminho mortal, é um caminho de propagação, de passar o vírus para seus familiares, que estão mais desprotegidos em termos de resistência à saúde. Então, o governo teria que drenar recursos para as empresas, daquelas que estão precisando de ter a sua mão de obra necessária para dar sequência às suas atividades. Essas empresas precisam se comprometer a não despedir seus trabalhadores e, para isso, teriam acesso aos recursos do governo no nível que for necessário, não há limite para isso. As pessoas teriam que ter os recursos necessários para comprar as suas necessidades básicas. Ninguém vive com R$600 por um mês. Então, teriam que ter mais recursos. Eu acho que, no mínimo, um salário mínimo para isso seriam necessários para todas as pessoas que se encontram na situação de não receber salários ou não receber seus ganhos. Agora, de onde viriam esses recursos? Eu tenho lido muitos artigos nos jornais e algumas revistas dizendo que isso viria quando o governo emitisse dívida, ou seja, se endividando. Ora, o Brasil já tem uma dívida no começo do ano de 76% do produto interno bruto. É muito alto. Os países emergentes têm uma média de 50%. E isso é perigosíssimo para as finanças públicas, porque cai em descrédito perante o mercado uma situação de dívida alta, como se fosse antever uma situação de colapso nas finanças ou de não pagar a dívida, sem condições de pagar a dívida. Esse ano, nós vamos ter um rombo nas contas públicas previstas pelo próprio governo de R$600 bilhões, sem considerar os juros, e mais uns 400 bilhões de juros. Ou seja, nós vamos ter uma necessidade de recursos na ordem de R$1 trilhão. Da onde viriam esses R$1 trilhão? Está se falando só em dívida. Ora, nós que estamos com 76% no começo do ano, nessa relação dívida sobre produto interno bruto, ela pularia no final desse ano para 95%. Ou seja, uma situação desastrosa. Mas é esse o ponto que a gente vem defendendo. Você não precisa emitir dívida. Você tem duas fontes de recursos extremamente boas, que é a emissão monetária, a emissão de moeda, que já está sendo defendida no mundo todo aí desenvolvido e em alguns países também em desenvolvimento. Você tem opinião de vários economistas de renome a favor da emissão de moeda, que não vai gerar inflação, com toda a certeza que nós estamos num subconsumo, é muito diferente de uma situação normal. E você pode emitir
recursos através da venda de reservas internacionais. O Brasil tem uma quantidade de 350 bilhões de dólares de reservas que não rendem absolutamente nada. Estão parados no Banco Central, aplicadas também em títulos do Tesouro Americano. Não tem nenhum rendimento para quem os aplica. Então, você poderia vender uma parte dessas reservas. Com isso, você conseguiria muito mais recursos do que R$ 1 trilhão, que as reservas estão valendo hoje cerca de 2 trilhões e 400 bilhões de reais com o câmbio atual, e você poderia, então, suprir uma parte desses recursos com as reservas que estão em excesso, em grande excesso, segundo várias métricas, principalmente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Então, você poderia tranquilamente evitar de emitir dívida e emitir moeda. E a quantidade disso para a população e para as empresas. Isso precisa ser feito. Aí sim você consegue manter as pessoas em casa e só aquelas absolutamente necessárias é que estariam indo ao trabalho, mas aí sim com um esquema de proteção bem maior, porque as empresas também têm compromisso com seus trabalhadores.